Olá pessoal, bem-vindos ao canal. No outro dia eu pedi para vocês me mandarem perguntas no Snapchat quando estávamos a falar sobre alimentação. Antes de começar a responder às perguntas, eu só quero dizer aquele clichê que toda a gente diz que eu não tenho nenhum curso de nutrição, tudo aquilo que eu sei eu aprendi com livros, artigos científicos que eu li, leio e vou sempre ler, muitos livros que eu li. Os 3 anos de Biologia e de Química que eu tive, que também me ajudaram a perceber muita coisa. 1 ano de Medicina Chinesa em que eu também estudei bastante a parte da nutrição. E curiosidade, mais do que tudo, eu sempre tive muita curiosidade. Já vi muitos filmes e documentários também sobre o assunto. E eu sei que é um tema muito complexo e que vocês podem estar um bocadinho confusos porque cada um diz a sua coisa. Cada livro defende um tipo de alimentação, cada filme defende um tipo de alimentação. Temos os vegans, os vegetarianos, os carnívoros paleo, só proteína. E com tudo aquilo que eu já absorvi, que acreditem é muita coisa, e se eu não tivesse algumas certezas daquilo que eu vos vou dizer, eu não estaria a gravar este vídeo porque isto é mesmo muitos anos de research, de pesquisa, e que eu quero mesmo ajudar a desmistificar muitas coisas relacionadas com a alimentação, muitas dúvidas que vocês possam ter, que eu também já tive. Então eu espero que este primeiro vídeo seja uma ajuda para vocês. Eu vou responder a algumas perguntas que vocês me mandaram, mas é óbvio que ainda há muita coisa para nós falarmos, por isso vocês podem continuar a mandar-me perguntas, seja pelo Snapchat, pelo Instagram, aqui pelo YouTube. Eu vou gravar sempre tudo e assim que tiver perguntas suficientes faço um vídeo. Então vamos lá começar. A primeira pergunta é da Elizabeth e ela enviou-me um e-mail a dizer: Bom dia Joana, parabéns pelo seu trabalho, adoro acompanhar os seus vídeos no YouTube e no Snapchat, é fantástica, obrigada. Tenho adorado ver os seus Snapchats sobre a sua alimentação saudável e tenho optado por alterar alguns hábitos graças ao seu exemplo. Será que me pode dizer a água mais benéfica para a nossa saúde? Obrigada, beijinhos e continuo com a sua autenticidade. Olá Elizabeth, primeiro de tudo, trata-me por tu, por favor. Faz mesmo muita confusão ver pessoas a tratarem por você. Não sei se é por eu ser de Moçambique e lá toda a gente se tratar por tu, mas eu trato toda a gente por tu, a não ser, claro, os professores e o Presidente da República, talvez. Mas tratem-me por tu à vontade, ninguém precisa de me tratar por você. Isto é um tema que também se tem falado muito ultimamente, porque agora era só o que faltava, né? Tipo, já não podíamos beber lactose, já não podíamos comer glúten, agora temos de ter cuidado até com a água que bebemos. Mas não é assim tão banal como vocês pensam, a água é realmente muito importante para a nossa saúde. Nós somos 70% de água, ou mais até, acho que 75% mais ou menos. Há certas zonas do mundo em que ninguém vai beber água da torneira, e aqui as pessoas bebem água da torneira. E em muitas zonas do mundo a água da torneira é muito boa e é muito rica em minerais, se calhar às vezes até muito melhor do que algumas águas engarrafadas. Eu não bebo água da torneira por hábito, em Moçambique é impossível beber água da torneira. Então eu desabituei-me, ou melhor, nunca me cheguei a habituar a beber água da torneira, e a água que eu bebo é engarrafada e é a água de Monchique, porque é a única água, se eu estiver errada digam-me, mas que eu saiba, é a única água em Portugal que é alcalina, básica. As outras águas são águas bastante ácidas e a de Monchique é de facto a única que tem um pH acima de 7. Eu por acaso tenho que comprar água porque estou sem água em casa, mas eu vou aqui ver o pH certo. Tem 7.365. Pronto. Vocês querem basicamente beber uma água básica, uma água que tenha um pH acima de 7. Tem 7.365. Pronto. Vocês querem basicamente beber uma água básica, uma água que tenha um pH acima de 7. Eu já vos expliquei anteriormente, não lembro se foi no Snapchat ou se foi por aqui, que o nosso corpo tem tendência a ser ácido por causa do estilo de vida que nós vivemos, por causa da comida que nós comemos. O stress acidifica muito o corpo, a alimentação altamente industrializada e processada acidifica muito o corpo, então nós temos de tentar contrabalançar estes valores ao saber lidar com o stress, comer melhor, fazer exercício físico, saber respirar, saber descansar e a beber água básica, porque se nós estamos num meio altamente ácido e vamos pôr água que também é ácida, aquilo não resulta muito bem. Há zonas do nosso corpo que nós queremos que o meio seja ácido e é importantíssimo que seja ácido, como por exemplo o estômago, para matar bactérias e todos os bicharocos maus e para certos organismos conseguirem viver os que nós precisamos. Tentem beber água o mais básica possível. A água de Monchique é a única que eu conheço em Portugal que é básica e não é mais cara que as outras, que eu saiba, por isso, se
conseguirem, bebam essa água. Ok, segunda pergunta. A Kate, da Rockstar, perguntou: Olá, estive a ver os seus snaps sobre a alimentação saudável, que é algo que nunca soube fazer direito, que é ler os rótulos, quer dos ingredientes que compõem o produto, quer aquela tabelazinha das calorias, no sentido de saber se o produto tem demasiadas calorias, ou lípidos ou açúcares. Será que, se souberes, me podes elucidar mais sobre o assunto? Eu presumo que te chames Catarina. Eu, por acaso, recebi muitas perguntas relativamente a isso, então eu estava a pensar fazer um vídeo separado sobre como ler os rótulos, aquilo que nós devemos buscar nos ingredientes, aquilo que devemos evitar, como ler as tabelas dos fatos nutricionais, porque eu recebi mesmo muita coisa em relação a isso, então vai ficar para um vídeo à parte. A Honey Lu perguntou: Olá Joana, já tomaste probióticos? Funciona? Foi-me sugerido para melhorar o funcionamento dos intestinos. Já agora, tens algum truque para melhorar o trânsito intestinal? Obrigada pela partilha dos teus conhecimentos, és uma rapariga com conteúdo. Beijinhos, Luísa. Beijinhos, Luísa, e obrigada pelo que disseste. Há aqui uma pequena questão. Tu perguntaste se eu já tomei probióticos. E eu já reparei que há muita gente que não percebe a diferença entre probióticos e prebióticos. Os probióticos basicamente são bactérias boas que nós precisamos no nosso sistema digestivo, que nós consumimos. Por exemplo, as bactérias que têm no iogurte ou no kefir são bactérias que nós precisamos e que podemos ir buscar a essas fontes, ou os comprimidos de probióticos. Os prebióticos são aquilo que alimentam os probióticos, são, por exemplo, encontrados nas fibras das plantas e etc. Então, só para deixar isso assim claro, eu tomo sim probióticos, é da marca Solgar, é este Advanced Multibillion Dophils. Eu tomo 2 cápsulas por dia, cada cápsula tem 5 bilhões de micro-organismos, e como eu não como muitos laticínios, tipo iogurtes e etc, eu tenho um trânsito intestinal, vocês tipo, sério, nem a 5 a 1 em hora de ponta é mais lenta que isto. Tu não notas quando tomas, ficas logo com os intestinos a funcionarem brutalmente bem, mas obviamente que a longo prazo ajuda, porque ajuda-te a restabelecer toda a flora dos intestinos, e isso vai permitir que os teus intestinos funcionem muito melhor. Os probióticos podem-se buscar a montes de sítios, mas eu acho que para nós termos as doses que realmente precisamos, principalmente quem tem um grande déficit a nível intestinal, os comprimidos são uma excelente opção, porque isto é completamente natural e ajuda mesmo a longo prazo. Já agora, tens algum truque para melhorar o trânsito intestinal? Isto é tipo a minha maior pesquisa da vida desde que eu me conheço por gente. Eu acho que eu devia fazer uma tese sobre trânsito intestinal, porque é um problema meu desde há muito tempo. Eu sempre tive uns intestinos extremamente chatos, mas sim, eu sei que quando eu faço certas coisas eles funcionam, e eu sei que quando eu não faço essas coisas posso ir tipo, à casa de banho. As coisas que me ajudam, sem dúvida, é beber bastante água. Se eu beber à volta dos 2 litros por dia de água, eu noto que ajuda bastante. E quando eu como certinho, tipo às horas certas, e não faço refeições assim completamente ricas em nutrientes e que me vão satisfazer todas as minhas necessidades físicas e bioquímicas e seja o que for, e é mesmo simplesmente por preguiça de comer. É mais tipo não querer estar a perder tempo a comer, que é uma coisa estúpida, mas eu tento trabalhar nisso. Mas sem dúvida o que me ajuda é ser regular na minha alimentação, beber bastante água, tomar os probióticos, e eu bebo também kombucha. Eu deixei um post com toda a informação que vocês precisam sobre a kombucha no blog. Eu vou deixar o link aqui em baixo na caixa de descrição para vocês verem. É um bocado nojento ao início, mas eu já me habituei, e a kombucha também ajuda bastante. Por isso, essas 3 coisas são muito importantes, e não te esqueças de ver o post. A Ana perguntou: se tiver fome antes de dormir, o que devo comer? Primeiro de tudo, se tu tens fome antes de comer, tens que rever todo o teu horário de alimentação ao longo do dia. Porque tens fome antes de comer? Jantaste há 3 horas, jantaste há meia hora, e não é suposto termos fome entre o jantar e o ir para a cama. Se temos fome é porque não comemos o suficiente ao longo do dia. Não é suposto comermos muito ao jantar, a não ser que sejamos atletas. Por exemplo, o meu irmão joga ténis 5 horas por dia e é capaz de jantar 2 pizzas. Mas eu, por exemplo, já não posso fazer isso porque eu não tenho o gasto calórico que o meu irmão tem. Porquê que tens fome antes de ir dormir? E se é porque costumas jantar, sei lá, às 8 e vais dormir às 11, então sim, é normal 3 horas depois de teres fome. Então come uma coisa pequenina, que seja de rápida absorção, e depois vais dormir. O que eu costumo comer, se eu janto muito tempo antes de ir dormir, é, por exemplo, uma tâmara,
ou uma banana, ou... Eu não sei se isto é certo, é o que funciona para mim. Eu sei que há muita gente que diz tipo, não comas carboidratos antes de dormir. Eu não quero saber, é o que funciona para mim. Eu se comesse uma lata de atum, que é proteína, antes de dormir, vomitava-me toda. Por isso, aquilo que funciona para mim é comer uma fruta de rápida absorção. Bananas ou uma ou duas tâmaras. Só não comas carboidratos que sejam tipo vazios, como cereais ou pão ou qualquer coisa assim. Como um carboidrato de uma fruta que consegues digerir e absorver rapidamente, e assim não vais dormir com o estômago cheio. Ou então, se deres bem com um iogurte, faz isso também. Eu não consigo. Eu não consigo comer laticínios nem proteínas à noite. É impossível. É mesmo uma questão de vocês se conhecerem e irem testando as coisas e verem o que é que funciona melhor para vocês. A Mafocas16 perguntou: aos 15 anos é impossível e não faz bem fazer dieta, acho eu. Por isso, o que aconselhas para perda de peso? Ok, há um grande problema na mente das pessoas com a palavra dieta. Dieta, todos nós fazemos dieta. Todos nós temos uma dieta. Dieta equivale ao regime alimentar. Comer 3 pizzas por dia é uma dieta. Mas eu percebi o que tu quiseste dizer, fazer um regime alimentar mais regrado. Não é impossível, até porque eu acho que toda a gente deve constantemente repensar no tipo de alimentação que faz, e fazeres uma reeducação alimentar não é impossível a nenhuma idade. O meu irmão fez dieta, como vocês querem chamar, quando era bebê, tinha tipo 6 meses ou assim, e ele estava a ganhar imenso peso, e o médico disse-lhe que a minha mãe tinha que reduzir isto, aumentar aquilo, etc. E ele era um recém-nascido, por isso nunca é cedo demais para nós mudarmos a forma como nos alimentamos se não nos estiver a fazer bem. E o excesso de peso é um sinal de que nós não estamos a comer bem. Por isso, tu sentes isso, é óbvio que deves pensar na forma como andas a comer, no tipo de exercício que estás a fazer para a perda de peso. Isto é um tema muito grande e eu não te consigo dar aqui uma fórmula mágica tipo para perderes peso vais fazer isto e aquilo, porque eu não te conheço, eu não sei se tens alergias alimentares, eu não sei o tipo de vida que tu tens. Aos 15 anos presumo que sejas estudante, mas a perda de peso é nada mais, nada menos do que perda de gordura, porque o peso muscular nós não queremos necessariamente perder, nós queremos é perder massa gorda. E para perder massa gorda há aquela fórmula mágica. Para isso há uma fórmula mágica que é comer bem e fazer exercício. Agora, comer bem é muito relativo e depende muito da pessoa que tu és. Não te vou dar aqui um plano alimentar, mas eu acho sem dúvida que devias consultar alguém que tu possa fazer testes para ver se tens intolerâncias ou como é que está o teu sangue, os teus níveis de açúcares e etc. Ver a tua massa gorda, a tua massa magra, alguém que te meça isso tudo e depois a partir daí que te faça tipo um plano alimentar. Mas uma reeducação alimentar é fundamental para toda a gente. Nós temos de sempre estar a melhorar aquilo que nós comemos, a forma como comemos, e sem dúvida para perdermos massa gorda temos que comer as coisas certas, fazer exercício físico e não ultrapassar o número de calorias que nós gastamos no dia a dia. Ou seja, por exemplo, eu gasto em repouso cerca de 1200 calorias por dia. Se eu não fizer absolutamente nada, se eu só existir e tiver tipo a ver televisão o dia todo, eu gasto 1200 calorias mais ou menos. Ou seja, se eu for uma pessoa sedentária e se eu ingerir 1800 calorias por dia, eu vou estar a ganhar 600 calorias nesse dia. Por exemplo, eu gasto 1200 em repouso, mas se eu faço X atividade física já vou consumir 1800 calorias por dia, então se eu quero perder peso eu vou ingerir cerca de 1400, porque assim tenho um déficit de 400 calorias. Perceberam? Isso é tudo um jogo de comer o número de calorias certas, porque as calorias são importantes. Não venham dizer que vocês podem comer tipo fruta o dia todo, 3000 calorias de fruta por dia e não vão engordar, porque eu já não me papo nada disso. Eu já experimentei tudo, acreditem. Eu já experimentei paleo, já experimentei aquela dieta que só se come fruta, já experimentei vegan, já experimentei de tudo. E é óbvio que eu tirei um bocadinho de cada coisa, mas o bocadinho que funcionava para mim. Não é tipo o regime alimentar todo o que funciona para toda a gente. Isso não existe. Então, sem dúvida, conheçam-se a vocês próprios. Tu tens 15 anos, faz análises ao sangue, vê isso tudo, vê as tuas medidas, vê o teu índice de massa gorda, o teu índice de massa magra, vê quantas calorias gastas em repouso, eu agora não lembro muito bem o nome disso. E a partir desses números trabalha com alguém, com uma nutricionista,
de preferência alguém que não te diga para comeres coisas que não deves, porque infelizmente há muitos nutricionistas que não sabem nada do que é que estão a fazer e não têm noção tipo da pessoa que têm à frente deles, mas se seguires esta fórmula não tem como falhar, que é conheceres os teus números e depois fazeres uma alimentação adequada a esses números e o exercício físico adequado ao teu estilo de vida, ao corpo que tu queres ter, à pessoa que tu és, entendes? E de forma a que tenhas um déficit de calorias ao fim do dia, que não consumas mais do que aquilo que gastas. É só isso. Se consumires menos calorias que aquilo que gastas e se comes bem, não vais ganhar peso, vais só diminuir. A Maggie Pinto perguntou se água com limão emagrece e que alimentos posso comer se estiver a fazer uma dieta. Lá está a palavra dieta. Que alimentos podes comer se estiveres a fazer uma dieta? Deves comer os alimentos que tu sentes que te fazem bem e usem tipo common sense. É óbvio que, ok, um pacote de batatas fritas pode dizer lá que tem menos gordura e que não tem assim tipo tantas calorias, pode ter tipo 300 calorias, mas se calhar era melhor comerem 300 calorias de um batido com fruta, verduras e sei lá, linhaça ou uma proteína qualquer, percebem? Então não é só a questão das calorias, vocês têm que consumir micronutrientes também, vocês precisam de fibra, precisam de vitaminas, precisam disso tudo, então vocês têm que ir buscar isso aos alimentos certos. Definitivamente, eu acho que a única coisa que todos os livros que eu já li têm em comum e todas as dietas têm em comum são os vegetais. Todos dizem que devemos consumir muitos vegetais, quer a dieta paleo, quer a vegan, quer a rica em carboidratos, qualquer dieta diz que nós devemos consumir muitas verduras. Então a ti eu respondo a mesma coisa que respondi à Mafocas. Que alimentos podes comer? É isso que eu disse. Conhece a ti própria, vê se tens intolerâncias, se não tiveres intolerâncias, ou melhor, se tiveres, retira esses alimentos, vê como é que te sentes e conhece os teus gastos calóricos por dia. Se a água com limão emagrece? É assim, a água de limão o que faz é alcalinizar o nosso corpo, que eu já vos expliquei a importância disso, e desintoxica bastante, ajuda a eliminar toxinas. Nós quando estamos a eliminar toxinas, estamos a limpar o nosso organismo e quando limpamos o nosso organismo perdemos alguma gordura extra. Então eu sinto sem dúvida que quando eu bebo água com sumo de limão de manhã, que me ajuda a limpar bastante. Eu sinto muito mais definida se eu beber consistentemente durante algumas semanas. Eu sinto muito mais definida. Então, mais do que emagrecer, ajuda a eliminar toxinas, que é isso que nós queremos, porque nós queremos ser saudáveis, mais do que ser magros, queremos ser saudáveis. Então acho que a água com limão é mesmo uma ótima adição à nossa rotina do dia a dia e se aliada a uma alimentação saudável e a tudo aquilo que nós já sabemos que precisamos, sim, claro que vai ajudar no processo de perder peso.